14 motivos para sua paciente que está grávida fazer atividade física. Físio, você tem aí no seu estúdio de pilates, no seu estúdio de yoga, no seu acompanhamento aí como fisioterapeuta numa academia, você tem alguma grávida que você sabe que precisa fazer atividade física, mas você tá com dificuldade de colocá-la para se movimentar, ela anda muito cansada, ela anda muito tensa. Ela tá dando desculpinha aí pra não fazer exercício físico? Pois hoje eu vou te dar, não vai ser um, vão ser 14 motivos pra você engajar suas pacientes na atividade física e também pra você, fisioterapeuta, que ainda não tá prescrevendo atividade física para suas pacientes, pra você mudar essa situação, porque atividade física é como se fosse um remédio pra grávida. Faz muito bem e eu vou te dizer aqui quais são as 14 indicações que faz bem pra essa mulher. Vem comigo. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Betina. Já se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo, porque aqui na Escola Materna a gente fala com você que é fisioterapeuta e que quer se tornar o fisioterapeuta que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida. Uma fisio que é segura nos atendimentos, que é muito eficaz, dá resultado para suas pacientes e é bem remunerada por isso. Então se inscreve, curte e bora comigo pro conteúdo. Antes de mais nada, eu preciso muito te dizer que, embora existam muitos mitos relacionados à atividade física na gestação, a grávida não só pode, como ela deve fazer exercício físico. É seguro e desejável que ela se movimente, não apenas depois de 13 semanas, mas desde o positivo da gravidez até o dia do parto, se assim ela conseguir se movimentar de forma agradável até lá. Então, deve fazer exercício físico, é seguro e desejável e a gente tem que encorajá-la a fazer isso, certo? Não sou eu que tô falando, isso são as evidências científicas e também a diretriz da ACOG, que é o American College of Gynecologists and Obstetricians. Não, ao contrário. Mas enfim, vocês entenderam. Então, o primeiro, e eu já vou te dar um maravilhoso motivo para sua gestante fazer atividade física. E o primeiro é redução e alívio do estresse e da ansiedade. Sim, hoje em dia a nossa geração de mulheres que está ficando grávida, ela está batendo recordes históricos de picos de doenças relacionadas ao estresse, entre elas a ansiedade, o burnout e outros desfechos negativos que a nossa saúde mental acelerada pode sentir, né? Então, por que fazer exercício físico vai ajudar a reduzir os sintomas tão chatos da ansiedade, tão chatos do estresse? Vem comigo que eu vou te explicar. O estresse, ele foi desenhado para ele ser desencadeado, disparado na vida da mulher e do homem no momento de perigo, em situações agudas muito particulares e específicas, não o tempo inteiro. Então, essa mulher, se ela estivesse na natureza selvagem e precisasse se esconder de um predador, precisasse subir uma árvore, fugir de um cachorro que está correndo atrás dela, ela ia ter um pico de estresse e esse pico de estresse é gerado especialmente por dois hormônios, como a adrenalina e o cortisol. Esse pico de estresse vai deixar ela mais alerta, mais agitada, o coração bate mais acelerado, pode acontecer suor frio para o corpo jogar fora tudo aquilo que deixa ele mais pesado, como por exemplo excesso de água, gerar mais frequência ventilatória para oxigenar mais o corpo. A gente também tem mais vontade de esvaziamento, então fazer cocô, fazer o xixi e também de trancar o intestino para que o corpo não fique dando atenção para o intestino agora, já que o objetivo principal é correr, é fugir, é se esconder, é ficar alerta e ter energia física. Por isso que num pico de ansiedade, um dos sinais físicos é muita energia e sangue e aumento da temperatura nos músculos, especialmente os músculos que nos fazem correr e mexer os membros, os músculos de membros mesmo, superior e inferior. Então, uma das formas da gente controlar, da gente burlar o nosso sistema e mostrar para ele que tá tudo bem é através do gasto de energia físico, é se gastar, é fazer uma caminhada, é puxar um peso na academia, é se movimentar. O movimento pelo movimento, ele vai mostrando para o corpo que ele pode se acalmar, ele vai gastando aquela energia que o corpo preparou para um momento de estresse, que na natureza selvagem seria um cachorro atrás de você, ou se esconder de um predador, enfim. Só que hoje em dia o que acontece? A gente não tem mais só picos de estresse como acontecia na natureza selvagem. Hoje em dia as nossas gestantes, elas estão o dia inteiro pensando nos boletos que elas têm que pagar, no estresse que é você tem que performar, você tem que ser foda pra caramba, porque
Você não sabe se você não vai ser demitida quando voltar de licença maternidade, porque ou você é uma profissional autônoma que não tem licença maternidade, tem que trabalhar mais para poder ter dinheiro no período que você vai estar com seu bebezinho no colo. Então são tantos estresses que fazem com que essa mulher fique constantemente cheia desses hormônios de cortisol e adrenalina e com o corpo fisicamente cheio de energia e a mente acelerada, que quanto mais a gente conseguir estimular que as nossas pacientes façam exercício físico, menos ansiosa, menos estressadas elas vão ficar. Isso não sou eu que tô falando, é a literatura científica. E não só estresse e ansiedade, mas também elas dormem melhor. Fazer exercício ajuda a dormir melhor. O segundo motivo que faz com que as grávidas elas sejam beneficiadas com atividade física é a melhora da qualidade de vida. Nós sabemos que com o passar da gestação, a cada semana que vai evoluindo, a grávida ela tem um decréscimo, um declínio da qualidade de vida durante a gestação. Ou seja, a qualidade de vida fica pior com o passar das semanas. Isso é natural, a barriga fica maior, fica mais cansativo, mais pesado. Mas o que acontece? Com a atividade física, nós notamos que as grávidas têm uma desaceleração na piora da qualidade de vida, ou seja, elas têm um impacto menor. Elas vão ter menos qualidade de vida ao passar da gestação, mas vai ser um impacto muito menor em quem faz atividade física do que quem não faz. E um estudo muito surpreendente, os estudos estão nos mostrando que algumas gestantes que eram sedentárias antes da gravidez e que passaram a fazer exercícios durante a gestação, elas passam a ter muitas vezes uma qualidade de vida superior grávida do que antes de estar grávida. Então, esses dados são incríveis e você, que é profissional da saúde, profissional do movimento, você deve incentivar e encorajar que a sua grávida faça atividade física também para melhorar a qualidade de vida. Um outro, e eu acredito que esse seja talvez um dos melhores de todos, é a prevenção e alívio da dor. Grávida não foi feita, não foi desenhada para sentir dor durante a gestação, mas a gente sabe que a gestação, o aumentar do peso, o deslocamento do centro de gravidade, o aumento da lordose fisiológica faz com que essa grávida tenha muito mais fator de risco para sentir dor, especialmente dor pélvica, dor nas costas, dor na região íntima e dor nos membros inferiores, incluindo a ciatalgia. Então, trabalhar imaginando que o principal fator de risco para que alguém sinta dor física é uma tensão muscular, geralmente, a gente sabe que o exercício físico, especialmente alguns que têm mobilidades mais tenham aptidões mais de mobilidade física e também de flexibilidade, eles ajudam a aliviar a tensão e por aliviar a tensão acabam gerando menos dor nessa mulher que ela não foi desenhada para sentir dor, mas por causa dos nossos hábitos da modernidade, elas acabam sentindo mais desconforto. O quarto motivo para sua grávida fazer atividade física é porque se tem uma coisa que grávidas sentem durante a gestação é constipação. Um dos motivos para que a grávida sinta mais constipação é especialmente mecânico. Por quê? Porque o bebezinho vai crescendo e ele vai amassando o intestino e o fato de o bebezinho estar espremendo o intestino faz com que o trânsito intestinal fique prejudicado, porque tem ali um bloqueio mecânico que é o bebê apertando o intestino. Mas a gente também tem um segundo motivo que faz com que a constipação aumente nas grávidas, que é a progesterona. O nosso corpo, durante a gestação, ele fica cheio, fica embanhado por progesterona, que é o hormônio progestação. Então, isso faz com que o ritmo dos músculos lisos, eles fiquem mais relaxados e o peristaltismo, que é o movimento do nosso intestino, também fique mais devagar, digamos assim. Então, fazer exercício físico, especialmente exercícios que tenham a ver aqui com prensa abdominal, ajuda muito no trânsito intestinal. Quinto motivo, a melhora do inchaço. A gente sabe que inchaço é comum, mas não é normal. E a gestante tem fator de risco para ter aí um déficit no sistema circulatório. E praticar exercício físico, especialmente exercícios de membro inferior, exercícios que trabalham com o metabolismo cardiovascular, ajuda muito a reduzir o inchaço por otimizar o nosso sistema circulatório. O nosso sexto motivo para fazer atividade física é que eles viram que quanto mais ativa fisicamente é a gestante durante a gestação, menos cesáreas são feitas e também melhor é a recuperação pós-parto. Aí o nosso sétimo motivo, melhor recuperação pós-parto. E por que a gente acredita nisso? Tanto pelo motivo de uma mulher que faz atividade física, ela ter memória muscular, ela ter mais saúde, menos inflamação, mas também, como ela faz menos cesáreas por fazer atividade física, a gente também não pode esquecer que a cesárea no pós-parto, ela tem todo um processo inflamatório pós-parto mesmo, pós fazer uma cirurgia, como a cesárea, e também a pessoa que faz cesárea, ela também tem todo um quesito de não conseguir se recuperar de forma tão adequada, que é a privação de sono,
é ter que amamentar, é ter que segurar o bebezinho no colo, é ter todas as inseguranças. Então a gente sabe que quanto menos cesáreas, melhor a recuperação pós-parto, e esse é um dos ótimos motivos para que essa grávida faça exercício durante a gestação, para voltar melhor o corpo após o parto. A gente também sabe que exercício tem aqui o nosso 8º motivo, que é ele controla o diabetes gestacional. O diabetes gestacional hoje em dia é uma epidemia com as nossas gestantes, que está colocando em risco até a vida dos nossos bebês, ainda mais porque principalmente nos nossos sistemas mais carentes de saúde, nem se faz tanto o exame da curva glicêmica, que é um exame obrigatório para a gente poder rastrear a diabetes gestacional. Então, exercício físico, especialmente o exercício que melhora a insulina, como os exercícios resistidos de força e o cardio, que melhora o mecanismo da insulina, eles ajudam no controle da gestação. O 9º motivo aqui é o controle do ganho de peso e da obesidade gestacional. Hoje, a maior parte das nossas gestantes, elas já ficam grávidas acima do peso, então quanto mais a gente conseguir frear o ganho de peso, para tanto melhorar a qualidade de vida dessa grávida, como também proteger a saúde desse bebê melhor. A gente sabe que o exercício físico também dá uma freada no ganho de peso dessa grávida. Além disso, essa grávida também tem outros bons motivos para fazer exercício físico, que são: ajuda o bebê a virar e a ficar cefálico, principalmente exercícios que fazem assimetria de quadril, que tem um certo impacto, como por exemplo os exercícios de caminhada e de mobilidade mesmo da musculatura abdominal, que trabalham tanto o relaxamento quanto a contração. Eles ajudam o bebê a virar. E isso não é só para o parto normal, isso também não é só para facilitar que o parto normal aconteça. Inclusive, grávidas que querem fazer uma cesárea agendada, elas vão se beneficiar com o bebê ficar cefálico. Por quê? Porque isso gera menos dor no físico dela. Uma grávida de bebê sentado, uma grávida de bebê transversal, ela sente muito mais desconforto. E além disso, essa grávida vai ter o menor risco de intercorrências no parto, como por exemplo, uso de fórceps, uso de episiotomia e também traumas espontâneos como laceração mais sérias. Então, quem faz exercício tem essa proteção de evitar intercorrências de parto. E uma coisa aqui que eu esqueci de falar, que também é um motivo muito bom pra gente finalizar aqui essa lista, é: as grávidas que praticam atividade física, elas tendem a ter uma antecipação do início do trabalho de parto. Ou seja, quanto mais elas fazem exercício físico, geralmente elas entram em trabalho de parto com menos semanas do que quem está grávida sem fazer exercício físico. E eu vou te explicar por que isso acontece. Não, essa grávida não vai ter parto prematuro. Não, fazer exercício físico não vai facilitar que ela tenha parto prematuro. Mas vai fazer que, a partir do momento que o bebezinho está a termo, ou seja, a partir de 37 semanas, essa grávida ela vai ficar mais sensível ao hormônio da ocitocina e vai ficar com uma melhor modulação do cortisol. Esse é o principal mecanismo que faz as grávidas entrarem em trabalho de parto. É conseguir baixar o cortisol para que a ocitocina, que gera o trabalho de parto, que faz o trabalho de parto acontecer, consiga fluir no nosso corpo. Mas o que acontece? Além de todos aqueles fatores que eu falei lá no começo dessa aula, que eu falei que o quanto que ter estresse, pensamentos que deixam a gente mais acelerada, exageram o hormônio chamado cortisol, isso também está impactado aqui no início do trabalho de parto. Por quê? Porque quanto mais ansiosas e estressadas essas mulheres estão, maior é o tempo de gestação que dura. Em geral, uma grávida que não tem a facilidade de relaxar fisicamente o corpo, ela tem uma gestação mais prolongada. Por isso que o exercício físico é tão bom, tão benéfico para ela. A ACOG, inclusive, traz aqui um box em que mostra os benefícios do exercício na gestação. Poderiam ser resumidos em: maior chance de ter um parto vaginal e menor chance de ter um ganho excessivo de peso, diabetes gestacional, doenças hipertensivas, um parto prematuro, cesárea e um baixo peso ao nascer. Isso tudo são proteções que o exercício físico traz durante a gestação. Então agora, quando você for atender sua paciente do Pilates, quando você for atender sua paciente do Yoga, quando você for fazer a sua consulta de fisioterapia bem tradicional ali, 1 a 1 com a sua paciente, você vai ter mais ferramentas para fazer essa paciente entender da importância de ela fazer exercício físico durante a gestação. Isso precisa estar bem na ponta da língua, junto com você, profissional da saúde, junto com você, fisioterapeuta, não só orientando ela, mas também incentivando ela para ir regularmente nas suas consultas, nos seus atendimentos, nas suas aulas. Certo, físio? Conta pra mim aqui se pra você é fácil motivar as suas grávidas a fazerem atividade física, ou se anda difícil, se elas andam dando muita desculpa. Conta pra mim aqui embaixo. E também saiba que eu preparei uma aula avançada para você que quer se tornar um fisioterapeuta obstétrico. Essa aula é gratuita e tá liberada por tempo limitado. Ela vai estar no primeiro link aqui da descrição para você assistir gratuitamente. Então corre, assiste essa aula para você descobrir como que é o nosso raciocínio clínico aqui, com casos clínicos
de verdade para você já sanar junto com a gente. E um grande beijo, até o nosso próximo vídeo.